Merge two sorted lists. Hoje eu vou falar sobre o problema 21 do LeetCode, que pede que a gente faça o merge de duas linked lists ordenadas e retorne uma nova lista com esses elementos. Apesar desse ser um problema que a gente não enfrenta muito no nosso dia a dia como desenvolvedores, ele é um problema muito importante porque, a solução que eu vou desenvolver ela envolve recursão, então ele é um problema bem interessante para entender um pouco melhor como funciona a recursão. E 2, ele é um problema interessante para que a gente entenda melhor como linked lists funcionam e como a gente pode manipular linked lists para atingir os resultados ou resolver os problemas que a gente quer resolver. Inclusive, aproveitando esse gancho, se tu não entende ainda muito bem como funcionam linked lists, o que são linked lists, eu aconselho tu dar uma passadinha num dos vídeos que tem aqui no canal, onde eu explico com detalhes como linked lists funcionam na teoria e inclusive a gente faz a implementação de uma linked list, uma simple linked list nesse caso, em TypeScript, e isso vai te dar um entendimento melhor, uma base melhor para tu resolver esse problema. Vamos lá então entender o que a gente precisa fazer aqui. O problema ele é bem simples, na verdade. Basicamente, dadas duas simple linked lists, a gente tem que retornar uma nova com esses elementos em ordem. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui essas duas listas com as quais a gente tem que trabalhar. Em cada iteração, em cada execução recursiva que a gente vai ter no nosso programa, a gente vai fazer a comparação dos dois primeiros elementos dessas duas listas. Ou seja, a gente vai comparar o head dessas duas listas. E o elemento que for o menor, ele vai ser adicionado à lista que a gente vai retornar ao final, que é uma nova lista que a gente vai criar. Então, em suma, o que vai acontecer aqui? A gente realiza a comparação desses dois elementos. Nesse caso, o 1 é o menor. A gente remove ele aqui da lista e diz que ele faz parte da nova lista que a gente está criando. Depois disso, a gente vai ter uma execução recursiva, uma nova execução recursiva que vai fazer essa mesma verificação. Agora o 2 é o primeiro elemento. E novamente ele é menor que o primeiro elemento da segunda lista. Então, esse cara aqui vai ser movido para nova lista. Então, o next do head da nossa nova lista, que é a lista que a gente vai retornar ao final, passa a ser o menor elemento da comparação entre as duas listas. Agora temos uma nova execução recursiva e dessa vez esse elemento ele é o menor, então ele é copiado para cá. E assim consecutivamente até que nós chegamos a um ponto onde uma das nossas listas ela está vazia. E essa é a nossa condição de parada, né? Então, se a gente volta um pouco nos conceitos de recursão, sempre que a gente tem uma recursão, a gente precisa ter o nosso caso base, que é a nossa condição de parada. E nesse caso, a nossa condição de parada é: caso uma das duas listas seja vazia, retorna a outra lista, a que não está vazia. Por que eu posso retornar a outra lista e não preciso ir copiando elemento por elemento? Porque essa outra lista já está ordenada. Então, digamos que essa lista aqui estivesse vazia, eu poderia simplesmente pegar tudo isso aqui e passar para o final da nova lista que eu estou criando. Entendido? Então, basicamente eu venho aqui e copio esse elemento para cá e está feito. Tá solucionado o meu problema. Bora então passar isso para código.
Então aqui eu tenho basicamente toda a estrutura que o próprio LeetCode me deu aqui, né? E eu basicamente passei ela aqui para o meu Alvin. Eu vou pegar e vou começar a escrever a primeira parte da nossa lógica aqui, que seria pensar no cenário de parada dessa função. Desculpa, eu tô com o Copilot enabled aqui, Copilot disable, pronto. Que seria pensar, então, no caso de parada. Então, se a minha lista 1 estiver vazia, então, se ela for null, eu retorno a lista 2. Se a minha lista 2 estiver vazia, eu retorno a lista 1. E isso já cobre o nosso caso base, por assim dizer, que é quando uma das listas está vazia. Depois disso, eu preciso fazer a comparação entre os dois elementos. Então, eu vou basicamente verificar is list1 smaller, para verificar se o value da lista 1 é o menor. Aí eu consigo saber qual dos dois eu preciso adicionar na lista que eu vou retornar. Então isso aqui basicamente eu tenho que verificar se list1.val é menor que list2.val. Feito isso, eu vou criar duas variáveis auxiliares aqui para eu saber qual que é a menor lista. Ok, então se a lista 1 é a menor, o smaller vai ser list 1. Se não, vai ser list 2. E aqui também o bigger. E é basicamente o contrário. Então, se list 1 é o smaller, então list 2 é o bigger. Se não, list 1. Perfeito? Então agora a gente sabe qual que é o smaller e qual que é o bigger. E com isso, a gente pode simplesmente criar o nosso novo list node aqui de forma recursiva. Nesse caso, criar o nosso novo list node, passando aqui então, aqui se a gente olha a definição do nosso list node, o construtor dele aceita um valor, ok? E qual que é o próximo nodo, tá? E o que a gente vai fazer aqui? O nosso valor vai ser sempre smaller.vol, ok? E o nosso próximo, ele vai ser uma chamada recursiva do merge to lists, passando o smaller.next e o bigger. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, ok? É chamar essa função de novo, porém, chamar ela sem esse primeiro elemento aqui. Então, na primeira execução, ele vai passar, verificar que esse elemento é o menor, criar um novo nodo com ele e dizer que o next desse elemento, é a comparação entre essas duas listas, né? A chamada recursiva entre essas duas listas. E isso basicamente resolve o problema. Se tudo estiver certo aqui, eu vou copiar e vou... Isso aqui deve resolver o problema. Vamos dar um submit. E resolvido está. Bom, então para tentar exemplificar melhor aqui, eu estou executando um cenário de teste onde eu tenho essas duas listas como input e eu espero que eu tenha esse output, ok? Então, aqui a gente está na primeira execução recursiva. Vocês podem ver aqui na esquerda que
list 1 tem o val 1, 2 e 3. Deixa eu até aumentar isso aqui um pouco. Melhor. E list 2 tem os vals 1, 3 e 4. Ok? Então ele vai fazer todo aquele processo de comparação, verificar qual que é o smaller e qual que é o bigger. Então, e por fim, criar o meu novo list node, passando nesse caso aqui o smaller.vol. Se a gente verificar o que é esse vol aqui, vai ser o 1 da lista 2, que nesse caso é o smaller agora. E daí ele vai chamar recursivamente, no caso passar para o next de forma recursiva, o merge do restante das duas listas, porém aqui que está o pulo do gato, que a gente passa smaller.next. Então, como a gente criou um novo nodo com smaller.vol aqui, a gente pode remover esse elemento da lista e passar a ignorar ele para o próximo merge. Então, se eu for aqui para a próxima execução recursiva, a gente vai ver que uma das listas ela tá sem o val 1, que é a lista 1, que é, no nosso caso, a smaller. E agora ele vai realizar a comparação entre lista 2 val 1 e lista 1 val 3. E novamente remover um elemento. Então, se a gente pular aqui para a próxima execução, agora eu tenho os vals 2 e 3. Agora eu tenho só mais... no caso, agora eu tenho os vals 3 e 3. Agora 3 e 4. E só mais o 4. Agora a gente vai ver que ele vai retornar a lista 2 e vai começar a desempilhar a minha call stack. Então, aqui ele vai retornar e a gente vai ver que agora ele vai começar a construir essa lista. Ó, aqui ele tem o return value. Ó, val 334 e o next é null. Se eu executar mais uma vez, ó, return value 2334. Agora return value 1, 2, 3, 3 e o 4. E ele vai finalizar aqui a execução agora. Enfim, espero que tenha ficado claro. Essa parte da recursão aqui, eu acho que ela pode acabar sendo um pouco complexa para algumas pessoas, mas eu aconselho vocês a darem uma olhada no vídeo que eu comentei sobre linked lists e single linked lists, e também tentar fazer essa implementação vocês mesmos, tentar debugar e tentar até mesmo pegar um papel e tentar entender o passo a passo, porque essa dinâmica ela é bem importante de se entender. É isso, espero que tenham curtido, até mais.